Boa noite a todos vocês. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu quero falar sobre o amor e a graça do nosso Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, vamos falar a segunda parte, capítulo 5, versículo 17. Por um homem viera o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. E esse que estamos falando é Jesus Cristo, que veio em homem. Versículo 17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinará em vida por um só, Jesus Cristo. Sabemos que foi pela ofensa de um só a morte reinou. Então a palavra ofensa foi aquilo que fez com que a morte reinasse. E essa ofensa foi uma ofensa a Deus. A desobediência deixou triste a Deus e ali veio a morte dominava, a morte reinava, a morte decidia. Mas Jesus veio e venceu os agrilhões da morte com a graça. Em Jesus, a graça para a vida. Está dizendo aqui: reinará em vida por um só, Jesus Cristo. A abundância da graça e do dom da justiça reinará em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus ainda, Ele é vivo, Ele vive. E a vida de Jesus, ela veio para nós, para mim, para vocês. A vida de Jesus vem para os pregadores, obreiro, apóstolo, diácono, bispo, bispa, pastores. A vida de Jesus vem para todos. Mas a ofensa trouxe a morte. E ainda hoje, quantas são as pessoas que ela deixa a ofensa entrar nela e a morte vem sobre ela. E o que quer reinar na nossa vida é Jesus. Para que venhamos ter nele vida, e vida verdadeira, vida e paz em Cristo. Então é importante você saber que a graça é o favor imerecido de Deus, através de Jesus, para as nossas vidas. Nós não merecemos, mas a graça, que é o favor dele, vem para nós. E diz mais assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça de vida. A graça, ela veio para a justiça de vida. Em vida, nós estamos aqui, nós precisamos da graça para que em vida venhamos ter o que? A justiça de Cristo. Ela vem se manifestar o poder dele para nós e venhamos glorificar o nosso Senhor. Então é importante você saber que é em vida que você tem que receber a graça do Senhor Jesus. Reconhecer a graça do Senhor Jesus, o favor imerecido. A graça é um favor imerecido. Tudo que nos faz, que nós não merecemos, é a graça dele. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quer dizer, um homem foi lá, desobedeceu, Adão e Eva, e veio a ofensa, veio a morte, mas por um só veio a justiça. E a justiça do justo juiz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você que está me ouvindo neste momento, é importante nós buscarmos obedecer e ter as mesmas atitudes do Senhor Jesus,
para que a graça dele, os favores dele sejam sobre a nossa vida. E diz mais assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão justificados. É importante você saber que, por causa de um, todos tinham se tornado pecadores. Hoje você pode abrir mão do pecado por causa de Jesus. Ele diz mais assim: veio, porém, a lei para que a obediência abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça, ela superabunda onde há erros, pecados. Por quê? É no erro, é no pecado que Jesus mostra o favor dele e salva o pecador. Onde há o erro, Jesus salva a pessoa, ele livra a pessoa, ele ajuda a pessoa. Onde há abundâncias de ofensas, Jesus vem e ele opera para que a pessoa seja transformada. A graça é transformação. A graça é salvação, porque através da graça de Jesus nós somos salvos. Ele diz assim: e veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o que? A graça, os favores. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita a palavra graça, é para a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vem reinar. Recapitulando, Jesus deu graças e apresentou os pães e os peixes. Por 2 vezes ele deu graça e os pães e os peixes se multiplicaram. Jesus foi ver Lázaro, ele deu graça e pediu para Lázaro sair, e Lázaro saiu. Então a palavra graça é um hábito de Cristo para aqueles que realmente querem reconhecer amor e graça.